Salve nação, saudações rubro-negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui a entrevista coletiva com o José Boto. Vamos ver agora o que ele vai falar sobre o planejamento do futebol 2025. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Quero dar os créditos de vídeo para a Flá TV. Link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo, galera. Vamos ver aí o que o José Boto irá revelar para a nação. Simbora. Bem-vindos. Eu dando boas-vindas, né? Feliz 2025 para vocês, né? Bom ver vocês todos aqui. Espero que vocês pensem da mesma forma em relação ao lado de cá. A gente vai abrir aqui a entrevista coletiva, em que o Boto vai falar um pouquinho com vocês antes, depois a gente abre para as perguntas, tá? Boto, vamos lá. Antes de mais, obrigado por terem vindo. O objetivo desta coletiva é essencialmente dois. O primeiro, vou começar até para dispensar eles, porque têm trabalho a fazer, é apresentar o meu assistente, o Alfredo Almeida, e apresentar o Dr. Sasaki, que vai ser o novo diretor médico do futebol profissional. Eles não vão dar palavrinhas nenhumas, porque têm aqui trabalhar. É só para vocês conhecerem as caras. O Dr. Sasaki já conhecem de certeza, não é? Mas só para apresentar, para vocês verem, para tirarem umas fotos, e estão dispensados. Podem ir trabalhar, que é o que é preciso. Tá? Depois a gente passa o currículo deles para vocês. Tá aí, bem breve, né? Já conheço. Vamos seguir, Boto? Vamos. Falar um pouco da época que começa hoje. Vocês vão receber algum material. Vai ser agora aqui uma novidade. Vocês vão ter acesso à programação do elenco profissional. Todas as semanas vão receber uma planilha, não é como vocês chamam aqui? Planilha. Daquilo que vai ser, a que horas é que começam os treinos, a que horas é que vamos viajar. Isso tudo vai ser entregue pela comunicação hoje a vocês, já com o plano de toda a pré-temporada. Vão existir alguns treinos que vão ser abertos para vocês tirarem imagem, para o que acharem conveniente, desde que se cumpram as regras, como é óbvio. Vão ser disponibilizados algumas vezes os jogadores para algumas entrevistas, todas elas controladas por nós. Não vai haver ali confusão, senão acaba-se isso. Dizer um pouco também, porque disseram que havia algumas questões em relação à duração da pré-temporada nos Estados Unidos. Dizer, e escusam de perguntar, que foi exclusivamente uma decisão técnica, que teve a ver com viagens e com uma série de coisas técnicas que levaram ao encurtamento da duração que íamos ter nos Estados Unidos, e basicamente é isso. Agora podem começar a disparar. Eu gosto mais assim do confronto. Bom, mas você não vai sentir saudade da imprensa europeia. Eles são maravilhosos, você não tem ideia. Não, são, e até me ajudam muito no scouting, como eu já disse. São ideias fabulosas, é verdade. Ele estava falando que vocês botam um monte de nome, que às vezes ele não tinha nem pensado, às vezes alguns são interessantes. São interessantes, é verdade. Contratações, etc. Bom, Olha aí. Bom, gente, é desnecessário falar, mas eu vou falar. É óbvio que vocês vão perguntar sobre contratação, e também vocês já sabem que é óbvio que ele não vai falar. Se vocês quiserem poupar essa etapa, ótimo, senão a gente finge que perguntou e ele finge que respondeu, como dizia o Vampeta. Mas gente. Rodrigo, deixa-me eu responder até para que as pessoas tenham um pouco a noção disto. Eu venho de uma cultura diferente, não é? Em que o segredo é a alma do negócio. A divulgação de coisas sobre as negociações prejudicam o Flamengo. E eu não estou aqui para prejudicar o Flamengo, estou aqui para proteger o Flamengo.
Portanto, não vale a pena andarem-me a mandar mensagens, a perguntar se o jogador tal é verdade, se o jogador... porque eu não vou responder. Nunca vou responder. Porque essa é a diferença, às vezes, de pagar entre 10 e 15. Quando os jogadores forem contratados, vão ser apresentados aqui, vai ser explicado todo o processo que levou à contratação do jogador X ou Y ou Z, porque é que foi este, porque é que é este, isso vai ser tudo explicado aqui, nessa altura. De resto, não percam tempo em encherem-me o telefone com mensagens, está bem? Continuem a mandar nomes, porque ajuda, algumas ideias, mas não vale a pena estarem sempre a perguntar, porque eu não vou responder. É da minha cultura, é assim que nós trabalhamos na Europa, não sei se mal ou bem, mas é assim, é esta a cultura que eu tenho, e quem eu tenho que defender com unhas e dentes, não é assim que se diz, é o Flamengo. Tá? Muito bem. E agora vem a primeira pergunta, que é sobre contratações. É, com certeza. Isso aí com certeza. Mas a Flá TV não, porque... É a Flá TV, está bem. Vamos lá. Só falta ser sobre contratação. Bom, Boto, eu queria saber como é que tem sido a extensão desse contato com o técnico Felipe Luiz, né? Vocês que já haviam se encontrado antes mesmo da sua chegada ao Brasil, e a gente já percebe você, pelo menos hoje, assim, andando com ele pelo CT, visitando o treinamento do time que também se prepara para o Campeonato Carioca. Você elogiou muito as ideias e o modo de pensar do Felipe Luiz. Como é que tem sido a extensão disso? O que dá para falar agora, após esse contato ampliado com o nosso treinador? O contacto, tal como eu disse, desde o dia 18 é diário. Agora com ele aqui é mais fácil, que é pessoal e cara a cara, que é sempre melhor. Tudo aquilo que eu disse no primeiro dia, e se calhar fui mal interpretado, tudo aquilo que eu disse no primeiro dia eu mantenho. É alguém em que eu vejo um futuro radioso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. E isso vai acontecer através do Filipe, com todo o respeito pelos treinadores portugueses, que alguns até são meus amigos. Eu quero ajudar a acabar com a hegemonia, e nada melhor do que ser o Filipe a acabar com essa hegemonia. Boa, merece aplausos. Já gostei, galera, já gostei. Você é louco. Boto, aqui. Luísa Sá, do UOL. Tiveram muitas mudanças no departamento médico nos últimos dias, né? Muita gente que saiu, enfim, você apresentou já uma novidade, mas muita gente saiu. Queria entender a avaliação de vocês sobre por que tanta gente saindo, enfim, qual avaliação vocês tiveram nesses últimos dias para tomar essa decisão? Obrigada. Existe um diretor médico de todo o Flamengo, que não depende do futebol, que decidiu fazer essas mudanças, explicou-me algumas porque é que elas eram necessárias, e agora vamos ver como é que as coisas funcionam em termos de futebol, porque o resto dos departamentos médicos do resto das modalidades não é da minha responsabilidade. Não sei se respondi meio, não é? Mas também não vou responder mais. Oi. Aqui. Boto, tudo bem? Pedro Torre, ESPN, prazer falar com você pessoalmente. Queria que você falasse um pouco, você apresentou o Alfredo aqui, que você falasse um pouco sobre como é que vai funcionar esse organograma do futebol com a presença dele. Ele vai ter uma relação mais próxima com os jogadores, enfim, como é que vai ser esse dia a dia dele, se reportando a você, enfim, e diretamente ao presidente, como é que vai ser esse funcionamento do futebol? Não, quem reporta direto ao presidente sou eu. Sim. Não é? Sou o único que reporta direto ao presidente. Até acho que posso dizer isso, Rodrigo. Se calhar é a primeira vez que um presidente não vai estar na chegada dos jogadores. Não? Eu reporto a ele, os outros reportam a mim, não é? E não levem isto como arrogância, é a forma como deve trabalhar. Ele é uma pessoa com uma experiência muito grande, principalmente em metodologia de treino. Vai ser um
um apoio muito grande para a base também. E, tal como o nome diz, é o meu assistente. Eu não estou aqui, estou a acompanhar a equipa num sítio qualquer, preciso que alguém tome conta da parte mais técnica, não é da parte de contratações, não tem nada a ver com isso, é um olhar mais técnico sobre aquilo que se está fazendo aqui, para depois eu poder analisar com alguém de confiança, me vai dando essas informações. Portanto, a função dele é assistente de diretor técnico. Boto, boa tarde, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nós estamos acompanhando nos últimos dias conversas com o Cruzeiro no que diz respeito ao Fabrício Bruno. E você, ao mesmo tempo, está conversando com o Felipe Luiz, que é o treinador e trabalhou com o Fabrício Bruno desde companheiro de time até treinador também. Eu sei que você não falou de negociações, seria até também implicante eu te perguntar em qual estágio está a negociação, mas eu queria saber se teve alguma conversa sua com o Felipe Luiz, especificamente, sobre a utilização ou não desse jogador. E se você quiser falar como está o estágio da negociação, aí fica com você. Vou responder assim. Eu com o Felipe Luiz falámos de todos os jogadores. O Fabrício Bruno foi um deles. Tá? Ele não vai falar, não adianta. Aqui. Boto, boa tarde, Lídia Marques do GE. Bom, a Luísa já falou um pouco sobre esses processos de mudanças, até da demissão praticamente completa do departamento médico da profissional e também da base, então não vou entrar muito nisso. Vou falar um pouco que você chega para ser praticamente a cara do futebol do Flamengo, como você falou, né? O BAP não vai estar presente nas apresentações e tudo mais. É um momento que tem todas essas demissões, você está chegando para mudar o organograma, para entender também o funcionamento do CT, o funcionamento do clube, e você ainda não teve o seu primeiro contato com o elenco, né? Mas você já está trabalhando há algum tempo, como todo mundo sabe, já teve a apresentação, está aqui hoje novamente. Queria saber se nesse período de trabalho você já identificou qual vai ser o seu maior desafio aqui, qual a sua maior dificuldade, e no momento, o que te dá mais trabalho para você poder resolver? Vocês. Muito obrigado. Não, um clube com a dimensão do Flamengo tem os mesmos problemas do que um clube com menor dimensão, só que são ampliados, não é? Amplificados pela dimensão do Flamengo. Até agora não houve assim nada que me dissesse assim, não estava à espera de uma coisa desta. Vai acontecer, isso vai. Mas até agora não. Boto, tudo bem? Boa tarde, Monique Danello, TNT Esporte. Vou perguntar de contratações, mas sem perguntar diretamente sobre nomes. E eu vou responder sem responder diretamente. Claro. É que no Flamengo existe um fenômeno que é único pela dimensão que tem o clube, como você falou. Há muitos anos, né, nos últimos anos, a gente sempre via movimento dos torcedores questionando o fato do Flamengo sempre apostar em nomes muito conhecidos e não conseguir fazer o que outros clubes faziam, de encontrar jogadores que talvez não tivessem numa vitrine e que conseguiram um rendimento muito grande em rivais aqui do Rio, de São Paulo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor tem uma expectativa muito grande por esses nomes que chamam a atenção. Eu queria que você explicasse um pouco como vai ser esse trabalho de busca de reforços, tentando equilibrar as duas coisas, sabendo que há esse hábito de grandes contratações nas últimas janelas, mas tentando também trazer nomes que possam preencher essas lacunas e que possam entregar um rendimento para a equipe. Em Portugal nós dizemos que é preço por ter cão e preço por não ter, não é? A questão aqui é todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar à imprensa, à torcida. Nós temos, não sei se vocês têm isso aqui, nós temos sempre 2 campeões na Europa. Fala-se muito disto, 2 campeões. É o campeão da pré-temporada e o campeão real. O que nós queremos é ser o campeão real no final da temporada. Respondi sem responder, mas pronto. Tá? Boto, Raíza Simplício, da Gol Brasil e Placar TV. Primeiro, obrigada pela pontualidade, a segunda entrevista coletiva que você chega
no horário, isso para a gente é ótimo. Verdade. E, bom, eu queria... você comentou que não vai falar sobre questões de contratações, etc. Eu entendo, o torcedor ele fica muito na expectativa, principalmente nessa época, e o torcedor está um pouco preocupado em relação à questão financeira. Então, eu queria saber... Obviamente, você já conversou com o BAP, você já disse aqui que você sabe exatamente o que tem, o que não tem. E eu queria que você falasse um pouco sobre qual vai ser a estratégia, né, nessa primeira janela de transferências e se, de fato, a situação financeira hoje, no teu ponto de vista, ela preocupa nessa busca por reforços. Bem, primeiro, eu não sou financeiro, não é? Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Eu já disse aqui, volto a repetir, o elenco é excelente. É excelente. É só fazer ali uns ajustes pontuais e não precisamos de contratações só pelo nome, de contratações só porque são muito caras, que depois não têm cabimento no modelo de jogo que nós queremos. Isso é jogar dinheiro fora, não é? E isso não vai acontecer de certeza. Nenhuma pergunta sobre a programação, não é? Nenhuma. Isso é ótimo. Trabalhando bem, então. Não tem dúvida. Boto, boa tarde. Aqui à sua frente, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Você, na última coletiva, fez uma crítica sobre a formação dos jogadores brasileiros, tentando os clubes copiarem o modelo europeu. Só que aqui no Flamengo, o campeão mundial sub-20 é o Flamengo. O técnico atual veio da base. O melhor jogador do mundo formado no Flamengo. Você acha que o Flamengo está fazendo um trabalho diferenciado entre os clubes brasileiros? E como é que você projeta fazer esse intercâmbio? Acredita que muitos jogadores da base vão realmente reforçar esse time profissional do Flamengo em pouco tempo? Diferente dessa metodologia aplicada até o ano anterior, onde muitos jogadores renomados, medalhões, formavam o escopo dessa equipe? A base é sempre alguma coisa que em todos os clubes onde eu passei era cuidada com muito carinho. Aqui não vai ser diferente. O ganhar muitas vezes esconde formar mal. Não é? Porque o que é ganhar na base? Ganhar na base é o número de jogadores que jogam na primeira equipa, o número de jogadores que se consegue vender. Não é nenhuma crítica nem ao Flamengo nem aos outros. Aquela crítica que eu fiz foi uma crítica geral, porque eu acho que o Brasil tem condições para criar mais jogadores daqueles que nos encanta, daqueles que nos faz gostar do futebol, não é? Eu comecei a gostar de futebol de uma forma apaixonada pela seleção brasileira de 82. Que jogavam um futebol completamente diferente. Eles jogavam futebol, os outros jogavam uma coisa qualquer com uma bola, não é? E isso era devido a quê? Era devido à qualidade e à criatividade desses jogadores. É óbvio que as pessoas vão dizer, mas o futebol mudou, é mais intenso, é verdade. Mas os bons jogadores, aqueles talentosos, têm sempre lugar. E aquilo que eu acho é que podemos aportar um pouco isso, é criar jogadores mais criativos, revelar, ok. Jogadores mais criativos, e aquilo que eu disse, também, as pessoas também interpretam como querem, não é? Mas não há criatividade sem liberdade. E se nós não há um processo de crescimento se alguém tem medo de errar. Em qualquer profissão, no futebol ainda mais. E o que falta é esse processo naquelas idades mais pequenas, né, de deixar os jogadores errarem, experimentarem,
porque depois são os colegas que lhes vão dizer não podes fazer isso, não podes fazer uma caneta, não é? Um lençol, chapéu, não podes fazer porque não sabes, não é? E depois vais ser o último a ser escolhido. Portanto, faz o que tu sabes, porque há um professor em Portugal que é o pai de uma metodologia que hoje é utilizada em quase toda a Europa, que se chama Vítor Frade, que diz que o futebol não se ensina, aprende-se. Não é? E era isso que o futebol de rua dava às crianças, a todos nós, não é? Era o último a ser escolhido, era porque não tinha muito jeito, não é? Mas isto faz a seleção natural, não havia intervenção qualquer nenhuma de adultos, e os jogadores iam experimentando, iam imitando, que o futebol é muito imitação, não é? Se você for à Noruega, as crianças querem imitar o Haaland, não é? Portanto, eles não são todos grandões, a bola faz um pouco de confusão. Não. Aqui vão querer imitar o Neymar, não é? Que é o último dos grandes, ou o Vini. Deixem-nos imitar. Deixem. Eles depois vão perceber que não podem fazer. É isso que eu queria dizer quando falei da formação. Deixem as crianças divertirem-se e jogarem futebol. Claro, o futebol tem muita imitação. Tem muita imitação. E eu tenho essa experiência no Shakhtar, que as pessoas, os treinadores, as crianças lá queriam todas imitar os brasileiros que havia no Shakhtar. O Douglas Costa, aquela gente toda, porque eles viam eles fazer aquelas coisas diferentes, os treinadores não deixavam. Não, isso é para os brasileiros, os ucranianos têm que ser fortes, têm que ser duros. Uma das coisas que eu fiz foi mudar a base de lá, levei um coordenador português e começou a sair o Mudryk, que foi vendido por 100 milhões de euros para o Chelsea. Há lá jogadores como o Sudakov ou o Bondarenko, quem segue o futebol internacional sabe que são jogadores muito apreciados e que vão sair por muito dinheiro. Porquê? Porque nós começamos a deixar imitar os brasileiros que lá tinham. E foi isso que fez a diferença. O futebol é muita imitação. É muita imitação. Se aquilo que eu tenho para imitar é um tosco com 2 tijolos nos pés e que nem correr sabe, não vamos criar talentos. Foi isso que eu quis dizer. Tá? Entendi. Boto, prazer revê-lo, seja muito bem-vindo. David Sharp, do Antenados na Jogada. Sobre o planejamento, falar um pouquinho. A primeira grande competição, o primeiro grande troféu que o Flamengo disputa agora é a Supercopa do Brasil, próximo dia 2. Obviamente, você disse que quer ganhar tudo. Né? O Flamengo é ganhar tudo, não? Vencer, vencer, vencer. Mas o planejamento para esse dia 2, como é que vai ser? E se o foco principal da temporada vai ser esse Super Mundial, que é chamada Copa do Mundo de Seleções, só que com clubes, né? Porque o Flamengo é cabeça de chave. E se o Flamengo vai vender algum jogador principal, titular, antes dessa grande competição, que é o Super Mundial, que é o Mundial da FIFA? Começando por fim, não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não é? Daquelas que você não pode dizer que não é? Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. É agregar alguns jogadores, poucos, para que o elenco seja mais forte. Depois, nós não podemos entrar numa época a pensar que o ponto alto da época vai ser o Mundial. Não é? Acho que o foco principal tem que ser a Série A. O Campeonato Brasileiro. Mas o foco imediato é a Supercopa, agora no dia 2 de fevereiro. Esse é o foco imediato. Depois o Mundial, lá chegará o seu tempo, e como é óbvio, não vamos ao Mundial para passear as mochilas, vamos ao Mundial para competir e para fazer o melhor possível. Boa tarde, Boto, Bruno Castanha,
Na sua apresentação, eu perguntei sobre a questão do gabinete de apoio, né, da estrutura que você vai montar para o futebol. Hoje você apresentou um assistente, também um médico. Vai ter mais profissionais chegando para essa estrutura e, especialmente, a comissão técnica do Felipe Luiz. Hoje a gente recebeu a informação que teve gente que saiu também, né, que estava na comissão técnica e saiu. Vai chegar algum profissional para agregar diretamente também com a comissão técnica do Felipe Luiz? Obrigado. Sabe mais que eu, da comissão técnica do Felipe, não saiu ninguém, que eu saiba. Pode ter saído agora no tempo que nós viemos aqui, pode alguém se ter demitido. Não, neste momento, neste momento, aquilo que nós vamos fazer, e é uma conversa que eu tenho tido muito aprofundada com o Felipe, é se há algumas necessidades de agregar alguém àquilo que é a comissão técnica, e muito provavelmente vamos agregar alguém que vai acrescentar valia na comissão técnica. Da comissão técnica, que eu saiba, não saiu ninguém, nem vai sair ninguém. E agora, em alguns departamentos, e que me dizem respeito a mim, que nós vamos fazer algumas reestruturações. Reestruturações não quer dizer que mandamos as pessoas embora, vamos reestruturar todos aqueles departamentos que têm mais contacto direto com a comissão técnica e pô-los a trabalhar segundo os padrões que tanto eu como o Felipe achamos que são os corretos, que são os padrões em que nós crescemos. Depois, todas as estruturas, mas principalmente no futebol, nós temos que estar sempre atentos e, ao longo, elas são dinâmicas, ir fazendo ajustes conforme as necessidades. E nós vamos estar atentos para isso. Entrando aí para a nossa reta final. Pois é, tenho que ir receber os jogadores. Boa tarde, aqui. Boa tarde, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Boto, falando sobre planejamento, né, a equipe principal do Flamengo, podemos dizer assim, né, viaja para a pré-temporada daqui a alguns dias e há um time que vai ficar aqui, uma equipe que vai ficar no Brasil para jogar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. A informação que saiu ontem é que a Arena das Dunas não vai receber o jogo da terceira rodada do Carioca. Como que está especificamente para essa partida o planejamento e as demais para o time que vai ficar no Brasil? Vocês vão receber o time que vai ficar aqui no Brasil também, vão receber isso tudo. Há uma coisa que eu vos digo, é que nós vamos evitar e vamos lutar para ter menos viagens possíveis, o que é quase impossível num calendário como este, mas aquelas que pudermos evitar, vamos evitar. E isso é um assunto que as pessoas responsáveis por essa área estão a tratar neste momento e que eu não vos posso dizer nada porque também não tenho ainda a informação. Eles sabem quais são as nossas diretrizes e estão a tratar dessa questão. Tá? Boa tarde, Igor Dorileu, da Band. Depois de 6 temporadas, o Flamengo vai voltar a contar com um psicólogo no departamento de futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como você enxerga o papel da psicologia no esporte. Obrigado. Eu acho que tudo o que possa agregar é importante. Eu tenho sempre um ditado, eu gosto muito de falar assim, por metáforas. Essas coisas todas, fisiologias, psicologia, são coisas muito importantes que agregam, mas que são as batatas fritas. O que é importante é o bife. E o bife é a comissão técnica e o elenco. O resto são as batatas fritas. Se forem boas, porreiras, podem agregar, são coisas todas que vêm para agregar quando a comissão técnica precisa. Não façam disso o bife, ou o prato principal, não é? Isso. São batatas, arroz, sobremesa, arroz de feijão, que é bem bom, tenho comido todos os dias. E são isso, são coisas que existem para agregar, para ajudar a que o bife nos saiba melhor. Tá? Nossa, se for vegano, pode trocar. Não, pronto, ok, peço desculpa. Pronto, para o tofu saber melhor, não é? Vai lá. Que Boto, boa tarde. Marcos Martins, do canal da KSRN. Minha pergunta ela tem um pouco de relação com a cultura do futebol brasileiro. Na última coletiva você comentou
a necessidade e a intenção de fazer a torcida feliz em dezembro e não em janeiro. Entretanto, o Flamengo tem uma decisão, como bem mencionou o David, já em fevereiro, contra um rival aqui do Rio de Janeiro, uma Supercopa do Brasil. Te preocupa a necessidade de entregar resultados também no curto prazo para tranquilizar a torcida e também implementar o trabalho de longevidade que vocês querem implementar no Flamengo? É verdade que é sempre mais fácil trabalhar a ganhar, não é? E posso-vos dizer que estamos a fazer tudo e a trabalhar de uma forma árdua. Não é? Nós temos saído aqui, eu tenho saído aqui do CT às 8 da noite, 9 da noite, para tentar que os jogadores hoje cheguem e tenham todas as condições para começar a entregar rapidamente os resultados, porque o Flamengo também não pode ser de outra maneira, não é? Há clubes em que nós podemos pedir, não, agora com tempo, nós vamos lá, não. Eu estou ciente que isto é um processo que tem que ser feito ao mesmo tempo que nós entregamos resultados. Isso eu sei, perfeitamente. Tá? Aqui. Duas, vá. Tudo bem? Juliano Lima, TV Globo. Juliano Lima, TV Globo. Falando de contratação, mas também planejamento ao mesmo tempo. Você tinha dito que tinha uma chance, né, de anunciar, enfim, alguma contratação lá nos Estados Unidos na pré-temporada. Existia uma chance, pelo menos. Pensando no planejamento, assim, você trabalha com uma previsão para contar com essa contratação pontual, já que você disse que precisa de uma contratação, ou duas, ou enfim, não importa, pontuais para o Flamengo, assim, você trabalha com uma previsão, um prazo para isso, inicialmente? Não. Nós trabalhamos com conseguirmos o que queremos e que achamos que encaixa naquilo que é o modelo do treinador e do Flamengo. Se tiver que levar mais 2, 3 ou 4 dias, leva. Não há nenhuma pressa, nem nenhuma... Até porque a pressa normalmente é inimiga do bom, não é? Assim uma coisa qualquer. Da perfeição. Mas pronto. Mas... Da perfeição, é isso. Mas não temos pressa nenhuma. É óbvio que não vamos esperar 6 meses pelas contratações, mas não temos pressa, queremos o que queremos, pagar o que queremos, e o tempo vai ser o tempo que nós conseguirmos ter essas duas coisas juntas. Tá? Boa. Boto, tudo bem? Jobé Júnior, canal Rafa Melo. Você teve hoje, ao lado do Felipe Luiz, acompanhou o time da preparação do Carioca, falando especificamente de 2 jogadores, o Lohan e o Matheus Gonçalves. Na temporada passada chegaram a ser vaiados, tiveram mais sequências no time principal. Queria saber se você já teve um contato direto, mais individual com eles. E, na sua visão, qual o trato com esse tipo de jogadores, jovens promessas, nesses momentos? Já tive contato direto com eles. Aquilo que me custa mais é ver um jogador com talento, com condições, desperdiçar isso. Isso custa-me imenso. E é essa a mensagem que eu tenho passado a alguns dos jogadores que têm essas coisas e que não o podem desperdiçar. E também não é a primeira vez que estou a ver o time de sub-20 que vai na Carioca. Até já apanhei um escaldão por causa disso. O sol aqui no Rio é uma coisa... A última. Boto, tudo bem? Boa tarde aqui na frente. Gabriel, canal Paparazzo Rubro Negro. Muito prazer, primeiramente. Boto, você falou um pouco sobre a base em alguns momentos. Eu queria te perguntar sobre um conhecido seu, que é o JP Sampaio, que está no Palmeiras hoje. Quer saber, você chegou a falar com o JP Sampaio? Teve um interesse do Flamengo na contratação desse dirigente? Obrigado. Essa não é sobre contratações, mas é bom. O João Paulo é alguém que eu conheço há muitos anos. E, na minha opinião, não é o melhor do Brasil, é um dos melhores do mundo. Quem é um dos melhores do mundo interessa sempre ao Flamengo. Às vezes não é possível, não é? Mas também não é por isso que ele deixa de ser um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. Tá? Vocês amaram o Boto, tá vendo? Eles estavam com medo. Aí. Gente boa. Tá aí, galera, uma entrevista coletiva bem descontraída, né? Bem à vontade, né, cara? O Boto já se sente em casa, né? Boa entrevista, ele não quis revelar negociações, tá certo, né? Se você fala em nomes, o preço aumenta, né? Então, ele não quis citar nomes, nem falar sobre negociações. E tem que ser assim mesmo, cara, porque toda vez que o Flamengo vazava algum nome, né, na gestão anterior,
o valor aumentava, né? O adversário pedia mais, né? Então, tá certíssimo. É assim que deve se trabalhar um departamento de futebol profissional. Muito bem, adorei a entrevista coletiva. Se você também gostou, comente aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos na ação. Saudações rubro-negras. Fui!